amores! Olha eu aqui para mais uma aula. A aula de agora, né, a nossa videoaula é de geografia, tá certo? Bem, o assunto de hoje de geografia tá lá na página 9 e 10, tá certo? Nós vamos falar hoje sobre o nosso planeta. Como é o nome dele mesmo? Planeta Terra. Nós vamos falar das suas características, algumas características, né? Bem de leve. E falar sobre dois movimentos importantes. Sabemos que a Terra, ela executa vários movimentos, mas tem dois principais que a gente vai estudar hoje, tá certo? Então, pega o teu livro de geografia, abre na página 9 e acompanha aí a nossa aula de geografia. Alguns pesquisadores afirmam que o planeta Terra ele surgiu há milhões de anos. Ele resultou de uma grande o quê? Explosão. Como é o nome dessa explosão que a Adriana falou na última aula? Se chama Big Bang. Pois é. No espaço houve uma grande explosão e dessa explosão surgiu a galáxia, surgiu o sistema solar. E com ele, tudo aquilo que está no sistema, como os planetas, como o planeta Terra, certo? Alguns pesquisadores consideram o nosso planeta o único onde há a existência de seres vivos. Por que eles acham isso, tia? Porque aparentemente o nosso planeta é o único que apresenta condições, as condições necessárias para a sobrevivência humana, certo? Para a sobrevivência dos seres vivos. Por quê? Porque aqui existe água no estado líquido, né? Que a gente usa a água para beber, né? Para nos hidratar. E também por causa da nossa distância em relação ao Sol, certo? O nosso planeta está numa distância boa, certo? Considerada favorável. Por quê? Porque a gente não está muito perto, mas também a gente não está muito longe. Então, dá para manter a temperatura na distância que o planeta está no sistema solar, certo? Mas isso é alguns pesquisadores que acreditam nisso, tá certo? Mas, e aí, como é que foi formado o planeta Terra, tia Adriana? O planeta Terra ele passou por muitas transformações desde o Big Bang, certo? Houve diversas transformações até chegar ao que ela é hoje, tá? Isso vocês vão estudar mais pra frente, né? Mais ou menos no quarto, quinto ano, vocês vão falar, a gente vai falar sobre as eras, tudinho, e vocês vão entender um pouco. Por enquanto, é importante vocês saberem que a Terra, ela passou por grandes inundações. E essas inundações, né? Essas enchentes, foram que formaram os mares, rios e lagos, tá certo? E aquela parte que secou foi as partes que se tornaram os continentes, ou seja, aonde a gente está pisando hoje, né? E a questão dos continentes vocês vão estudar mais para frente, tá certo? Por enquanto, basta saber isso. A parte que tem terra, nós chamamos de continentes. E a parte que tem água, nós chamamos de oceanos, né? Não só oceanos, né? Os mares, mas tem rios e lagos, tá certo? É importante lembrar que o nosso planeta, ele tem mais água do que continente, do que terra, certo? Por isso eu coloquei aqui, ó. O nosso planeta tem 70% de água e apenas 30% de terra. Lembrando que
quantidade aqui de água é muito, né? Em relação à quantidade de terra. Só que nem toda a água que existe no nosso planeta é apropriada para beber, para o consumo. E isso a gente vai estudar em ciências, tá certo? Só disso tudo aqui que existe de água, 70% de água, só 3% dessa quantidade é que serve para o nosso uso, tá? Por isso tem que economizar a água, tá? Qual é o formato da Terra, tia? A Terra, ela tem um formato de uma esfera, certo? De uma bola. Mas essa bola, ela é levemente achatada. Então, ela vai se chamar geóide. Preste atenção, não pode esquecer. Ninguém pode dizer, a Terra é redonda, o mundo gira, o mundo é uma bola, como diz a música. Não. A Terra, ela tem um formato geóide. É levemente, quase nada, mas ela é achatada pelos polos. Em cima seria o polo norte e embaixo o polo sul. Aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui seria o polo norte. Que tá em cima é norte. E aqui seria o polo sul, que é a parte de baixo, certo? Volto a dizer, mais uma vez, qual é o formato da Terra? A Terra é redonda? Ela é geóide. Então, se o papai e a mamãe não souber, vocês vão descobrir isso para eles. Pergunta lá ao papai: pai, qual é o formato da Terra? Aí ele vai dizer. Se ele disser que é redonda, você diz: nananina não. Tia Adriana ensinou que é geóide. Decora comigo: geóide. Tá certo? Os movimentos. Depois a gente falar sobre as características da Terra, nós vamos para os seus movimentos, não é? É bem interessante isso. Pois é, a Terra, ela tem vários movimentos, mas os principais que nós estudamos, né, que está no nosso livro, é o de rotação e o de translação. Ah, tia, isso é tão difícil para eu lembrar. Não, não é difícil. É só parar para pensar. A Terra realiza dois movimentos principais, o de rotação e o de translação. Você está vendo esse movimento que a Terra faz em torno dela mesma? Se chama rotação. Ela gira num eixo imaginário que a atravessa passando pelos polos. Esse eixo é um pouco inclinado, quase 24 graus. A Terra demora 24 horas para dar uma volta em torno de si mesma, que é o mesmo que um dia. A rotação é responsável pelo dia e pela noite. Na parte iluminada é dia e no lado oposto, na parte escura, é noite. O movimento da Terra faz em torno do Sol é chamado de translação. A demora de 1 ano para dar uma volta completa ao redor do Sol. Antigamente achava-se que a forma da órbita que a Terra desenhava ao redor do Sol era redonda, mas não. Ela tem forma de elipse. Graças a esses movimentos, a Terra tem as estações do ano, como primavera, verão, outono e inverno. Quanto mais inclinado tiver um hemisfério em direção ao Sol, os raios solares chegarão de forma mais direta até a superfície da Terra. Faz mais calor, por isso é verão. Ao contrário do outro hemisfério, que está menos inclinado, recebe os raios do Sol com menos intensidade e por isso é inverno. Depois de 6 meses, acontecerá o contrário. O hemisfério sul
receberá o Sol de maneira mais direta e será verão, e o hemisfério norte será inverno. Como o movimento de translação não dura 365 dias exatos, mas 365 dias e 6 horas, de 4 em 4 anos, temos o ano bissexto, que tem 366 dias, tendo um dia a mais em fevereiro, dia 29. Né? O movimento de translação, ele vai provocar para nós, durante o ano, as estações do ano, que nós temos 4, não é verdade? Quais são? Primavera, verão, outono e inverno, certo? O que é que nós temos nessas estações? Quanto tempo duram essas estações? Bom, se nós temos 12 meses num ano, cada estação dura mais ou menos 3 meses, tá certo? A estação do ano primavera, ela geralmente acontece em setembro. E ela também é chamada estação das flores, tá certo? A temperatura nessa estação, ela é uma temperatura agradável, não é muito quente nem muito fria, certo? E a sua paisagem são belas flores, né? Bem florida, certo? Tem uma bela paisagem nessa época. Temos também, como eu já disse, a estação do ano verão, que ela acontece mais ou menos em dezembro, né? Inicia em dezembro. E também é chamada de estação do calor. Por quê? Porque tem altas temperaturas nessa época, né? Os dias são muito quentes e esses dias são maiores do que as noites, certo? Bem maiores que a noite. Então, a gente passa mais tempo na luz do dia do que durante a noite, certo? E o sol, ele aparece praticamente todos os dias, né? Nessa estação do ano. Então, tem mais sol do que chuva. A terceira estação, temos o outono. O outono, ele acontece mais ou menos, né? Inicia em março. E também é considerada a estação dos frutos, onde há mudanças repentinas de temperatura, né? A temperatura, ela começa a se modificar várias vezes, né? É comum ter em alguns lugares folhas amareladas e, né, como eu já disse no início, ele dá muitos frutos nessa época. Várias frutas começam a amadurecer e a gente tem mais abundância de frutos nessa época. E por último, nós temos a estação do inverno, certo? O inverno, ele começa em junho, né? Diferente daqui, né? Que a gente aqui já tá chovendo, até em maio já tá chovendo. Então, a gente não tem bem essas estações bem definidas. Mas, geralmente, ele começa em junho e é também chamado de estação do frio, onde o tempo é mais frio, né? Bem frio, onde as noites são mais longas do que o dia e é comum ter dias chuvosos, né? Chover o dia todo, como o caso de hoje, né? Praticamente chover o dia todo. Então, essas são as 4 estações, tá certo? Então, vamos fazer um resumo de tudo que a tia Adriana falou. Nós moramos no planeta Terra e esse planeta Terra, ela é levemente achatada pelos polos, por isso ela tem uma forma geóide, tá certo? Ela, desde o seu início, né, desde o surgimento até agora, houve várias transformações. Ela tem mais água do que terra, né? 70% dela é água, 30% apenas de continente, né, de terra. Essa terra, ela efetua alguns movimentos e 2 desses movimentos são chamados de rotação, onde a terra, ela gira em torno dela mesma, tá? Ela fica rodando que nem peão. Só que bem devagar, porque
esse giro que ela dá em volta dela mesma dura 24 horas, ou seja, um dia todo, dia e noite, certo? E nós temos o movimento de translação, que o movimento de translação é a Terra, ela girando em torno dela, mas ela girando em torno do Sol. Translação é em torno do Sol, certo? E dura 365 dias e 6 horas. Como a Adriana disse, de 4 em 4 anos, são 366 dias, um dia a mais, tá certo? Esse movimento vai provocar as estações do ano. Que quais são? Primavera, verão, outono e inverno, tá certo? E aí, cada uma dessas estações, elas duram mais ou menos 3 meses, certo? Eu acredito que deu para entender. Se não der para entender, volta lá no vídeo para poder entender direitinho esse assunto, para poder fazer a nossa tarefa. Olha aqui. A tarefa de hoje é no livro de Geografia, página 11 e 12. E depois nós vamos para o livro de reforço, página 39 e 40. Meus amores, meus príncipes e princesas, estou morrendo de saudade. Vamos orar para que tudo isso passe, para que Deus proteja a nossa família, que Deus nos dê cada dia mais saúde, inteligência, sabedoria, né, para a gente estudar e aprender tudo que está sendo ensinado, seja aqui pela videoaula, seja futuramente na nossa escolinha, tá certo? Um beijo para vocês, amo muito vocês, tá?